Bom dia, estimados convidados, camaradas em todos os vossos graus e qualidades, minhas senhoras, meus senhores. A saúde, o conceito de saúde operacional é na Marinha muito amplo. Quase que o podemos definir pela negativa, dizendo que só os cuidados secundários, os cuidados especializados de saúde, que são atributo do Hospital das Forças Armadas e de alguns serviços de utilização comum, é que estão fora do conceito de saúde operacional. Todo o resto está incluído na saúde operacional. E a saúde operacional na Armada é coordenada, sobretudo, é coordenada a partir do Centro de Medicina Naval, situado no perímetro da Base Naval de Lisboa, no Alfeite. A saúde operacional da Armada exerce-se fundamentalmente em três vertentes. A primeira vertente é a do recrutamento e da seleção. Depende de uma junta que é a Junta de Recrutamento e Seleção e tem por função avaliar a aptidão dos candidatos ao serviço na Armada e depois a sua aptidão para determinadas especialidades que exigem condições especiais, caso dos mergulhadores, dos submarinistas, dos condutores, etc. E tem também o apoio médico nos chamados cuidados primários, que é dispensado pelos serviços de saúde das unidades e do Centro de Medicina Naval. Numa segunda vertente, que se parece mais com a vertente da saúde operacional de uma grande empresa, há que manter uma monitorização do estado de saúde do pessoal, o que se faz através das análises e das inspeções médicas periódicas e de inspeções médicas extraordinárias na altura das produções, por exemplo, ou de comissões no exterior. E tem também que se pronunciar sobre as incapacidades totais ou parciais, temporárias ou permanentes. Tudo isto é coordenado e decidido pela Junta de Saúde Naval. Também compete a esta vertente a análise das condições e recomendações das condições em que os militares da Armada exercem a sua atividade e também medidas de medicina profilática, como a manutenção em dia de todas as vacinas, a aplicação de vacinas extraordinárias exigidas para certas partes do mundo e que têm que obedecer regulamentos da Organização Mundial de Saúde. Finalmente, temos a parte propriamente, que podemos chamar operacional, que é o apoio às operações navais. Operações navais que podem estar no âmbito da guerra clássica, como sabemos, operações decorrentes dos nossos acordos internacionais, como temos tido várias, fragata em patrulhamento no Adriático, a luta contra a pirataria na Somália, etc. Temos também as operações de ajuda e apoio humanitário, no caso de desastres ou catástrofes naturais. Tivemos, por exemplo, prestamos um apoio quando das inundações e avalanches na Madeira e
temos também tido outras operações até de extração de naturais portugueses na Guiné-Bissau durante um período tumultuoso, e são estas operações, sobretudo as que se desenrolam em teatros de operações em regiões muito pobres, muito carenciadas e em que há grande envolvimento da população civil, muito exigentes para o serviço de apoio operacional. Realmente estes serviços são submersos por enormes quantidades de população, com carências de todo o género, e tem que lhes dar resposta, o que implica um conhecimento prévio de alguma coisa sobre os costumes, os hábitos e as tradições dessas comunidades, sem o qual não poderiam prestar-lhes um serviço efetivo, e também, além do apoio médico propriamente dito, ter sempre presente a possibilidade da inclusão de epidemias, o que obriga ao conhecimento e à aplicação enérgica de normas de saúde pública. São operações muito exigentes. Como é que os países têm respondido a isso? Cito dois exemplos no quadro da NATO. O Reino Unido, quando da Primeira Guerra do Iraque, tinha um primeiro-ministro que decidiu enviar uma força expedicionária muito importante, não vou mencionar os números, muito importante para o Iraque. O Serviço de Saúde Militar britânico foi durante muitos anos alvo de cortes orçamentais que o debilitaram bastante. E nessa altura, o chefe do Royal Army Medical Corps avisou que, mesmo despojando as estruturas da saúde militar no Reino Unido, mesmo assim não poderia garantir um eficaz apoio sanitário a um efetivo que seria metade do efetivo que o governo britânico propunha enviar para o Iraque. Foi justamente esse número de metade que foi, de facto, enviado para o Iraque. Dizia-me o chefe do Serviço de Saúde Militar britânico que, pela primeira vez na história, o efetivo de uma força expedicionária britânica foi condicionado e estabelecido pela capacidade de apoio sanitário em campanha a essa força. A República Federal da Alemanha foi muito mais longe ainda. Eu estive em Berlim, se não estou em erro, em maio de 2002, na altura em que o Bundestag votou e aprovou uma proposta do governo que elevava ao estatuto de quarto ramo das Forças Armadas alemãs o serviço de saúde, dotando-o de uma logística própria, de capacidade de planeamento próprio, e, enfim, como qualquer outro ramo das Forças Armadas alemãs. Daqui se depreende, de facto, a necessidade de, em operações militares ou de apoio a populações, quaisquer que sejam, onde quer que sejam, tem que se contar no seu planeamento com as possibilidades e com o apoio do Serviço de Saúde. Isto implica que sejam enviados para os Estados-Maiores Medical Advisors, que no caso português, para o Estado-Maior de mais elevado nível, que é o ENFA, o Medical Advisor será em rotação pelos três ramos das Forças Armadas,
para o Estado-Maior Naval, para o Estado-Maior de qualquer task group que seja reunido para cumprir uma determinada missão. É claro que isto implica que os médicos sejam preparados e habilitados para trabalhar em condições de Estado-Maior, o que se tem feito com vários cursos no país e no estrangeiro. Também se tem promovido uma melhoria no aspecto operacional da medicina de emergência, com recurso a simuladores, numa colaboração estreita entre o Serviço de Saúde Naval e a Escola de Limitação de Avarias da Armada. Isto tudo tem realmente, ou pretende melhorar e agilizar a prestação de apoio sanitário às operações navais. Quanto aos meios às redes de prestação de saúde, há normalmente na Armada 3 tipos. Do primeiro tipo, que se refere a navios com guarnições pequenas, unidades mais pequenas, como sejam os submarinos, os dragaminas, os patrulhas, e que, como apoio sanitário, só possuem um enfermeiro. Depois, as unidades navais de maiores dimensões e com guarnições mais amplas têm, normalmente, um serviço de saúde constituído por um médico e um enfermeiro quando estão longe das nossas águas ou por períodos mais prolongados. E, finalmente, as unidades, as redes de cuidados de saúde do tipo 3, que incluem as grandes unidades prestadoras de serviços, como é o caso do Centro de Medicina Naval e os serviços de saúde, nomeadamente dos fuzileiros. Isto num aspecto muito sumário, a organização do serviço de saúde na Armada. Podiam perguntar, então, tudo bem, é um serviço bem estruturado, que tem todas as possibilidades de funcionar bem, então e tudo corre bem no melhor dos mundos? Nem por isso. Temos que enfrentar o grande problema do serviço de saúde, creio que de todos os anos, e neste caso para a Armada, que é a rarefação dos quadros médicos. E tem várias causas. Em primeiro lugar, a extensão do serviço militar obrigatório privou a Marinha de cerca de 10 oficiais subalternos médicos em permanência. Por outro lado, a cessação dos contratos de médicos civis, que na Marinha não eram de facto muito numerosos, eram poucos, mas que também ajudavam a libertar alguns efetivos médicos para o serviço operacional. Por outro lado, muitos dos médicos, não é só as dificuldades de recrutamento, eu vejo mais as dificuldades de manutenção dos médicos, porque muitos médicos foram recrutados e que até a partir da Escola Naval para a Faculdade de Medicina, muitos deles optaram pelo abate aos quadros, passado o período em que eram obrigados a servir a Marinha, e também outros que entraram por concurso, muitos optaram pelo abate aos quadros. Isto provocou e provoca uma carência de pessoal médico que não me parece muito fácil de colmatar.
Forças Armadas terão que ir recrutar o seu pessoal médico, 5 minutos, por favor. do seu pessoal médico ao mercado. E o mercado, atualmente, com esta progressiva empresarialização da medicina e cria mais oportunidades de emprego e condições mais aliciantes de trabalho no setor privado, muitos médicos têm abandonado o setor público. Por outro lado, merecido o prestígio do curso que possuem, os cursos de medicina portugueses são bastante prestigiados e julgo que os de engenharia também, eles abrem todas as portas e muitos têm seguido o sábio conselho do nosso Primeiro-Ministro e têm emigrado. E em grande número. Ninguém melhor do que a Ordem dos Médicos sabe o número de médicos que nos últimos anos têm optado pela sua suspensão da sua inscrição na Ordem por motivo de emigrarem para o estrangeiro, para outras jurisdições. E não me julguem, minhas senhoras e meus senhores, que vão emigrar para os países pobres, carenciados, até para as antigas colónias portuguesas, para os palopes, nada disso. Imigram para a Europa desenvolvida, nomeadamente para a Escandinávia, para a Alemanha, para a Bélgica, para a Holanda, para o Reino Unido, para a Suíça, para a Áustria e fora da Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália e menos para a Nova Zelândia e também alguns para o Brasil. E pasmem-se para os países árabes ricos, nomeadamente para os Emirados. E agora, como sabem, pelos meios de informação, está a Arábia Saudita também a oferecer grandes condições e a pedir médicos portugueses. De maneira que é neste mercado que temos que competir. E competir com o quê? O que é que podemos dar? Antigamente, e até há pouco tempo, nos concursos, havia um aliciante, que era a especialidade. E então havia uma interação entre armadas, as necessidades de médicos especialistas que a Armada tinha e os desejos dos concorrentes, e então, por ordem de classificação nos concursos, assim escolhiam as especialidades que convinham à Marinha e que também lhes convinham a eles. Isto funcionava e era um incentivo que não era desprezável, não era desprezível, numa altura em que o acesso às especialidades não era muito fácil. Parece, segundo ouvi dizer, que no futuro, em concursos futuros, esta escolha de especialidades vai passar para o Ministério da Defesa, o que vai certamente tornar muito mais difícil uma interação entre os concorrentes e as necessidades em especialidades médicas. Por outro lado, o que é que pode oferecer mais? Um salário que por si não é aliciante e que nos últimos anos tem sofrido uma acentuada degradação por motivos fiscais e que nada nos garante que não vá continuar a sofrer no futuro. Por outro lado, também uma carreira com grandes constrangimentos às promoções, por vezes mesmo bloqueios, e que não poderemos considerar mais do que medíocre nesse aspecto. Também um abaixamento das expectativas do posto, nos postos finais do topo de carreira, cujo plafond desceu e que
Já 2 minutos, por favor. Não permitem muito mais esperanças em atingir postos muito elevados. Por outro lado, também prestígio. Todos sabemos o que em Portugal, país onde o ter ou o parecer dão muito mais prestígio do que o ser, e que todas as funções do Estado, militares ou civis, são olhadas e frequentemente mal tratadas, e que as reformas e os reformados são muitas vezes encarados como uma espécie de inimigos do Estado. Sabemos que esse prestígio pouco pode contar. Por outro lado, a reforma, todas as semanas na televisão ouvimos doutos comentadores e sábios economistas políticos a lembrar que quando chegar à altura dessas novas gerações se reformarem, não poderão aspirar a muito mais que uma pensão simbólica para eles e para os velhos pensionistas que não tenham tido a sorte de morrer antes. De maneira que é neste quadro que as Forças Armadas terão de recrutar médicos, que terão à sua frente uma carreira que, como todos sabemos, as carreiras militares são extremamente exigentes, exigindo uma disponibilidade total e permanente, também determinados riscos e perigos, e no caso da Marinha, em especial, o facto de se desenvolverem num meio extremamente hostil, que é o mar, que mesmo confinados a uma pequena bolha, que é o navio, todo o resto que nos rodeia é hostil, e falo o sentido muitas vezes, com médicos e enfermeiros sozinhos, terem que resolver os problemas que lhes aparecem com poucos meios, como digo, num ambiente difícil, e então temos essas condições para oferecer. Procurar médicos, oferecendo o que oferecemos num mercado deste tipo, parece-me, oxalá me engane, extremamente difícil. E receio que num futuro mais ou menos próximo, talvez mais próximo do que a maioria das pessoas pensam, quando fizermos um encontro deste género e falemos de medicina militar, nós possamos parafrasear uma velha anedota e dizer: bom, médicos não temos, mas temos cá uma organização. Tenho dito.